pessoal. Já estava com saudade dos rostinhos aqui, né? No nosso curso PBM FAO. Uma semana já ficou aquele vazio, né? Nas nossas sextas-feiras de estudo. Mas muito bom estar com vocês. Eu não vou me delongar, que eu sei que está todo mundo na expectativa da aula, né? E hoje eu quero apenas agradecer. Alguns estão hoje como observadores nessa aula. É a primeira aula do curso PBM FAO que alguns aqui conectados estão participando, especialmente lá de Curitiba, né? Então sejam muito bem-vindos também. A efeito do nosso Instagram, juntando algumas aulas que foram dadas também na turma presencial, essa é a nossa oitava aula. Então eu tenho o prazer de anunciar aqui o tema da nossa oitava aula para efeito lá do Instagram do curso, né? O tema está aí no grupo também: prevenção e alternativas às transfusões de sangue na saúde da atenção básica, tá? Nesse tipo de circunstância, né? Então, o que falar de PBM na UBS? O que falar de PBM, né, na atenção de saúde básica, né, no postinho, né? Então, a gente vai contar hoje com a professora Daniele, Cláudia Daniele, né, que é enfermeira. Ela também é laser terapeuta, tem especialização em pediatria como enfermeira e outras especializações aqui, especialista do trabalho também, laser terapeuta, né? Mas hoje ela vai falar principalmente com a experiência que teve, a experiência profissional lá na assistência, na enfermeira do postinho, né? Como a gente chama, né? Aqui em Alagoas. Então, ela vai poder falar desses quadros anêmicos, principalmente em crianças, em gestantes, em idosos, né? E a gente vai tirar muito proveito. Vamos manter o mesmo padrão. Vocês podem ir anotando as perguntas no chat e depois do primeiro momento expositivo, a gente vai poder então abrir aí para os questionamentos na parte final da aula, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença. Já temos aqui 70 conectados nessa sala virtual e queremos que todos possam tirar proveito. Por favor, pessoal, a gente já está indo para as últimas aulas, né? Então não esqueçam de esperar o link da presença, da frequência, tá bom? Não esqueçam, por favor. No final, a gente vai lançar aí no chat, eu vou relembrar para vocês algumas vezes, para que vocês possam assinar a frequência, por assim dizer. Então, professora Cláudia, vamos passar a palavra para você, tá bem? Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo voluntariado como professora aí nesse curso do IFAL, né? Que é uma instituição pública e não tem fins lucrativos e você está somando muito como professora voluntária aqui no curso, tá bem? Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Danilo pelo convite, né, de ministrar essa aula. É com muita satisfação que eu aceitei esse convite, porque é um tema muito pertinente, né, para nós atualmente, e um tema que particularmente eu me identifico muito, né? Desde de que eu iniciei na faculdade, eu tinha uma professora com o nome Janaína Ferro e o trabalho dela era anemia em crianças de tribos indígenas, e aí eu me aproximei muito com a temática da anemia ferropriva, e vai ser muito bom discutir sobre isso aqui hoje. Consegui compartilhar bem minha tela? Sim, tá ok, tá ótimo. Pronto, então vamos lá. Para a gente discutir essa temática, eu trouxe para aqui, inicialmente, para conversar com vocês, o conceito, né, que a Política Nacional da Atenção Básica, ela traz sobre a atenção básica em si. O que define a atenção básica? É um conjunto de ações individuais e familiares, né, onde o objetivo é promover, proteger, diagnosticar e tratar as pessoas de determinada comunidade, em um certo território, isso feito por um cuidado integrado de uma equipe multiprofissional.
E aqui nós podemos destacar que a Política Nacional da Atenção Básica, ela define a atenção básica como a principal porta de entrada do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, é muito relevante o papel da estratégia de saúde da família hoje em território brasileiro, quando falamos em Sistema Único de Saúde, porque 80% das demandas são atendidas e, e buscam sua resolutividade na atenção básica. E o que a gente pode encontrar na estratégia de saúde da família? Que serviços multidisciplinares nós podemos encontrar nas unidades básicas de saúde? Consultas, exames, vacinação e vários outros procedimentos. Então, aqui nós podemos visualizar que cerca de 80% dos problemas de saúde da população, os usuários do SUS, eles vão em procura da unidade básica de saúde hoje em dia, no território brasileiro. Isso diminui consideravelmente os encaminhamentos para instituições hospitalares. E vale ressaltar, né, a história dessa estratégia de saúde da família. Se alguns dos alunos aqui fazem parte, né, desse programa ou atuam como profissionais de atenção básica, eles vão lembrar que em 1994 eram apenas um programa de agentes comunitários de saúde. Entretanto, foi a partir de então, de 94, que houve uma mudança, né? Essas equipes de saúde da família, elas se tornaram multidisciplinares, e elas começaram a se disseminar em todo o país, com esse objetivo de cumprir aí os propósitos aí dos princípios de universalidade, equidade e integralidade, de melhor assistência à população brasileira em termos de saúde. E o que a gente vai encontrar? Você que nunca foi na unidade básica de saúde, né? Pode estar se perguntando o que se faz num posto de saúde. Mas você que já conhece bem, ou você atua, ou você se identifica, né? Busca muita atenção básica de saúde. Então, você vai encontrar assistência de pré-natal, você vai encontrar uma assistência materno-infantil, você vai encontrar uma assistência de puericultura, né? A crianças até os 10 anos, mas prioritariamente até os seus 5 anos, 11 meses, 29 dias. A assistência à saúde do adulto, idoso e também a saúde do homem. E é justamente nas unidades básicas de saúde, onde a equipe multidisciplinar, composta, às vezes, basicamente por médico, enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, os agentes de saúde brilhantemente, né, que estão na ponta, identificando os problemas da comunidade, onde a gente vai fazer as visitas domiciliares, né, que são muito importantes, é onde a gente realmente se aproxima da comunidade. E tudo isso é muito relevante para a temática de hoje. Entender esse contexto, entender o conceito de saúde, entender como a estratégia de saúde da família vem agregar, né, ao PBM, à prevenção, às estratégias em relação ao uso do sangue, né, halogênico, é muito pertinente. Nós vamos destacar isso aqui hoje. Aqui alguns momentos compartilhados com vocês dessa vivência, né? Um grupo de gestante ele é importante, é muito relevante. Um grupo de aleitamento materno são formas básicas de se prevenir anemia, né? A gente consegue ver ali o cartão a caderneta da gestante, a gente consegue incentivar o aleitamento materno como uma forma de prevenção de anemia, coisas elementares, básicas para o ser humano. A gente faz uma visita a um centenário como esse aí, o seu Aloísio, e a gente vê como é que ele previne a anemia, né, para ter essa longevidade. Olha aí a folha de couve no quintal do paciente. Então, assim, são coisas assim muito, muito relevantes que destacam aí o poder desse trabalho multidisciplinar. E são 30 anos esse ano que a Estratégia de Saúde da Família está completando, melhorando aí a saúde de forma coletiva aí, né, nos territórios brasileiros. 30 anos esse ano, 2024, né? E são 47 mil unidades básicas de saúde em território brasileiro e, atualmente, um marco de 61.262 equipes de saúde e família atuando dentro dessas unidades básicas de saúde. Então, nós temos mais equipes de saúde da família do que unidades básicas de saúde em si. Uma cobertura aí de 79,6% do território brasileiro.
Bom, vale ressaltar que essa estratégia, ela é uma estratégia que é muito pertinente, né? Por quê? Porque ela também atinge populações ribeirinhas, né? Populações os presidiários. Então, temos equipes de atenção básica para isso também, né? Não são apenas as equipes da unidade básica de saúde. Envolve todo um conjunto, até equipes de consultório de rua também. E aí vamos correlacionar o tema, né, proposto de hoje, o tema propriamente dito, que é justamente a anemia no Brasil. O que que a gente pode destacar sobre isso? A gente sabe que no mundo a gente tem 1 bilhão de pessoas anêmicas, né? Já foi muito discutido aqui pelos professores. A gente tem aí esse número, né? Entre anemia ferropriva e outras anemias carenciais. E no nosso território brasileiro não é diferente. Nós somos um país em desenvolvimento e um país anêmico, um país onde temos grupos de riscos, né, para anemia. Nossas crianças têm uma alta prevalência de anemia, né, nesse grupo. Isso é percebido, né, nos estudos científicos levantados em nosso território. E vale ressaltar também, nesse grupo prioritário, que a anemia durante os primeiros anos de vida, embora seja tratada, mesmo assim, os nossos pequenos podem desenvolver uma maior probabilidade de um baixo rendimento escolar em idades posteriores. Então, devemos ficar atento aos sintomas da anemia ferropriva, que são sintomas básicos, né? Cefaleia, insônia, aquela pele, né, mais abatida, uma pele pálida, por assim dizer, uma dificuldade de concentração, uma fadiga. Então, devemos estar atentos aos sinais clínicos da anemia. E aí, o que que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado sobre suplementação de ferro? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela de fato, né, ela recomenda uma suplementação diária de ferro, né? Isso é uma intervenção de saúde pública. E os grupos prioritários, né, que são diagnosticados de deficiência de ferro em si, são os lactentes e são também nossas gestantes e também nossas puérperas. Então, é preconizado essa suplementação de ferro, né? Durante o pré-natal, inclusive, né? E até de ácido fólico também, para prevenir aí os defeitos de tubo neural. Bom, e como surgiu o Programa Nacional de Suplementação de Ferro? Sim, gente, nós temos um programa, né? Um programa que é desenvolvido, né? Ele é executado na prática pelos profissionais de atenção básica e ele surgiu como uma proposta da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Ele surgiu aí como uma proposta dessa política, que visava o quê? Nós precisamos controlar a anemia no Brasil. Então, criou-se o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. E além da administração de doses profiláticas de ferro, né, que esse ferro ele vai ser distribuído nos postinhos de saúde em consultas, né, a esses grupos prioritários de crianças, gestantes, puérperas. Além disso, outras estratégias o governo adotou, como, por exemplo, a fortificação de alimentos que são preparados para crianças com micronutrientes em pó. E até, obrigatoriamente, a fortificação de farinha de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Além disso, investimento em muita sala de espera, atividades educativas à população, uma população sensibilizada, uma população que ela é instruída, ela se alimenta melhor e consome mais as fontes de ferro. Bom, então nós temos essas portarias aí de 2013, né, 2017, consolidando aí a Política Nacional de Suplementação de Ferro, preconizando essa suplementação, e os grupos prioritários, não esqueçam, são essas crianças de 6 a 24 meses, são as gestantes assim que iniciam o pré-natal, e são as mulheres tanto no pós-parto como também no pós-aborto. Podemos destacar aqui que as necessidades de ferro durante os primeiros anos de vida e durante a gestação, elas são muito elevadas. Por isso
essa recomendação de fazer uma suplementação, né? Dar esse suporte a essas crianças e essas mulheres em idade fértil. Também, como profissionais de atenção básica, nós sabemos que educação é saúde e saúde é educação. Então, nós precisamos investir em ações educativas, né? Ações de incentivo a uma boa alimentação, uma alimentação adequada, né? E aí, dessa forma, sensibilizar também hábitos de higiene, controle de infecções e parasitoses, né, a nossa população, e falar também do acesso à água e o esgoto e sanitariamento adequado. Bom, e eu trago para vocês nesse quadro como é que eu vou prevenir a anemia na minha gestação, no meu parto, no nascimento, nos primeiros 6 meses de vida e a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade. Então, esse quadro aí do Ministério da Saúde, ele nos apresenta soluções práticas. Enquanto gestante, né, eu vou suplementar profilaticamente com ferro, ácido fólico a minha gestante, eu não quero problemas com gestante na atenção básica, eu quero cuidar de gestantes de risco habitual e vou suplementar isso para fugir de problemas. O ácido fólico, no parto e nascimento, né? Aí não compete a nós da atenção básica, mas se fizer um clampeamento tardio do cordão umbilical vai ser bom. Amamentar na primeira hora de vida também vou prevenir anemia. Se a criança mamar até os 6 meses, ótimo, eu estou prevenindo anemia nessa criança, eu estou prevenindo problemas no crescimento, desenvolvimento, no cognitivo dessa criança. E também lá onde o próprio Ministério da Saúde e o programa de suplementação pede para a gente fazer essa suplementação profilática justamente a partir dos 6 meses de vida, se ela só mamar até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, então, né, eu tenho a suplementação e tenho as outras propostas do governo com esses alimentos preparados aí com fortificação para as crianças. O que que eu vou encontrar, né, a nível de atenção básica para cuidar dos meus pacientes anêmicos na estratégia de saúde da família? Eu vou encontrar o sulfato ferroso, né, que tem 20% do ferro elementar. Eu vou encontrar esse sulfato ferroso na apresentação de xarope, 5 miligramas por ml, 25 miligramas por ml em solução oral, 40 miligramas em comprimido para as minhas gestantes, mulheres em idade fértil, e o ácido fólico também em comprimido e solução oral. E nós vamos pensar em gestantes e anemias megaloblásticas, né? E aqui alguns fármacos, né, que uma colega que ainda está atuando na atenção básica me mandou, né? O que que ela encontrou lá no almoxarifadozinho dela, na dispensação dela. Ela encontrou sulfato ferroso líquido ali para as crianças, né, o fólico, que é o ácido fólico comprimido ali para as gestantes. Encontrou um complexozinho B, né, que não tem só a vitamina B12, talvez uma dose muito mais baixa de vitamina B12, como a gente vai ver. Tem uma vitaminazinha C para absorção do ferro, uma endovenosa, e um complexozinho B também. Bom, em relação ao grupo prioritário, já foi destacado aqui, mas só para ressaltar para vocês, a conduta do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, desde 2022, são 2 ciclos intermitentes de suplementação de ferro. Bom, 3 meses, quando a criança completar 6 meses seria o ideal, mas pode ser feito com 7, com 8. Eu vou suplementar ferro por 3 meses, na dosagem de 1 a 2 miligramas por quilo dia. Acho importante ressaltar. Isso é uma dose de profilaxia e não a dose de tratamento de anemia em crianças, que foi muito bem falado pela professora Jéssica Simias, né? A diferença da dose. A dose profilática é 1 a 2 miligramas por quilo dia. A dose terapêutica, conforme o protocolo da Unifesp, varia aí de 5 a 7 miligramas por quilo dia. Então, eu vou suplementar 3 meses essa criança, né? E pauso e faço uma nova suplementação aos 24 meses. Gestantes, eu vou dar ferro elementar e vou dar ácido fólico, e mulheres pós-parto apenas ferro. Então, aqui vem ressaltando essa modificação, né, que ocorreu em 2022, não era assim feito o esquema de suplementação, ele foi simplificado, né, diminuiu a dosagem, isso é bom,
por conta dos efeitos colaterais de uma suplementação muito demorada, então foi sintetizado aí, eu achei muito mais simples, mais fácil de realizar, e você consegue fazer as adaptações, né? As crianças que não iniciaram a suplementação aos 6 meses, você faz posterior, e também pode fazer depois de 1 ano também. O importante é que ele faça 2 ciclos de suplementação de 3 meses, e entre esses ciclos haja um intervalo de 3 meses de pausa. Aqui fica bem fácil de entender, né? Nesse quadrozinho, a criança vem com 6 meses para você numa consulta de puericultura, e aí você registra lá, né? Estou liberando aqui sulfato ferroso para ela, e aos 9 meses ela já pausa essa administração, e aos 12 meses ela volta a fazer suplementação, ficando aí mais 3 meses suplementando e depois pausa. Aqui é para o profissional da saúde ele se respaldar, registre, suplementou, registre. Porque quando acontece o pior, mortalidade infantil, mortalidade materna, a gente vai para um comitê de mortalidades. E todos os prontuários dos pacientes, a gente sabe que são fotocopiados, a gente vai discutir numa mesinha redonda o que aconteceu, né? Foi da equipe da equipe 2, vamos lá, enfermeira Daniele, médica tal, o que aconteceu. Então, quando a gente está bem respaldado, munido, de que a gente fez o nosso trabalho, a gente tratou bem nossos pacientes, como o tema hoje é anemia, né? Nossas gestantes estavam bem suplementadas, estavam com o pré-natal em dia, tudo registradinho em caderneta, nossa criança também estava fazendo a sua puericultura, vacinação, medida pesada, altura, as suplementações, as vitaminas A, então a gente não tem o que temer, né? A gente está bem resguardado aí, o agente de saúde está seguro, a equipe está fortalecida. Por quê? Porque a gente está, de fato, fazendo a coisa certa, fazendo, né, os registros e se respaldando perante a lei e mostrando, assim, a nossa responsabilidade com a comunidade. Bom, aqui é para trazer para vocês que educação em saúde é muito importante nesse contexto de estratégia de saúde da família. Então, nós não podemos deixar de falar nas nossas salas de esperas que o ferro é um micronutriente muito essencial para a vida, né, do comunitário. Ele tem que entender que o ferro está na produção das células vermelhas, que o ferro ele vai ajudar ali no transporte do oxigênio, e ele tem que entender onde são as fontes de ferro, né? A gente vai falar para eles, olha, tem ferro, né? O ferro M ali no origem animal, nas carnes, e também tem o ferro não M nos vegetais. E vamos falar numa linguagem acessível à população, mas para que ela entenda, né? Onde ela vai ter as fontes de ferro dela e como aquilo é importante para a hemodinâmica, para o sangue dela, né? O sangue é vida, então, de fato, é essencial esse micronutriente para uma qualidade de vida da nossa população, né? E aí também a gente pode citar que é importante, né? Sempre nessas refeições com ferro, a gente também associar a vitamina C, os alimentos ricos em vitamina C, aí vem as frutas cítricas e vitamina A também. E na unidade básica de saúde tem um público bem gostoso de se cuidar, de se tratar, que são os nossos idosos, né? Onde a gente vai encontrar eles nos grupos de hipertensos, diabéticos, as nossas doenças crônicas, a gente vai encontrar esse público. O que a gente tem a ressaltar de anemia em idosos? Ela é uma anemia muitas vezes multifatorial, e é muito comum a anemia em idosos, né? E uma associação de vários fatores, né? Uma carência aí de vitamina B12, de ferro, de folato, às vezes doenças inflamatórias, uma anemia de causa inflamatória, né? Uma questão renal, uma anemia clonal também por síndrome mielodisplásica. Então, a gente vai encontrar várias causas e é importante investigar bem a anemia em idosos. Aqui eu trago para vocês, né, mais uns segredos de Projeto Mundo Verde. Então, o ferro aí não M, né? Ele é muito encontrado aí nos quintais dos nossos comunitários, tem muitos comunitários centenários. Essa aí de blusinha amarela, né? Eu tô abraçadinha com ela, ela tem 107 anos. O segredo para ela é isso, planta medicinal,
vermifuga, ela faz tudo, né? Muitas hortaliças. Então, de fato, é um segredo aí para a longevidade também, né? Bom, algumas recomendações especiais para a gente suplementar ferro na atenção básica. A Jéssica Simias, a professora pediatra, ela falou muito bem disso aí. Se a gente pega aí uma criança pré-termo, uma prematura, né, menos de 37 semanas nascida, ou um baixo peso, que tem que suplementar segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fica mais respaldado e caminha para a referência que ela vai fazer o ajuste de dose, tá bom, dessa criança. Então, caminha para o pediatra de referência, a gente vai ter o pediatra de referência no município, né? E aí ele vai fazer esse ajuste de dose. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma médica da atenção básica que ela era pediatra, então era ótimo, né? Estava resolvido. Suplementação de sulfato ferroso em mulheres. Então, sempre pensar, a recomendação de acordo com o programa a gente vai suplementar o ferro no pós-parto até 3 meses, até o terceiro mês pós-parto. Tem que ser feito para repor essas reservas de ferro corporais maternas. Da mesma forma, se foi um aborto, vai suplementar por 3 meses. Então, 3 meses de suplementação pós-aborto, nessa concentração de 40 miligramas de ferro elementar, um comprimidozinho, né? E as gestantes, durante o pré-natal, vão fazer aí, até 30 dias antes de engravidar, eu quero engravidar, está planejada a minha gestação, eu vou suplementar ácido fólico, né? Até 30 dias antes de engravidar e até a 12ª semana da minha gestação, tá certo? E o ferro eu vou suplementar durante toda a gestação. Pronto. Sim, mas eu posso encontrar na atenção básica, né, já que eu atendo a comunidade, eu posso encontrar casos de doença falciforme, de talassemia, de hemocromatose. Então, o que que eu devo fazer? Eu tenho referência, eu vou referenciar médico, enfermeiro, essa minha criança, né, esse meu paciente, eu vou contra-referenciar e vou acompanhar. Vou acompanhar as taxas dele de ferritina, o hemogramazinho dele, mas eu vou deixar que o meu colega da referência, ele faça esse ajuste de dose, ele veja esse paciente de uma forma mais especializada, né? Porque é um paciente mais diferenciado. O tratamento padrão para anemia ferropriva, todos nós sabemos que é de 50 miligramas por dia de ferro elementar, né? Se for o sulfato ferroso, a gente entende que 20% dessa apresentação vai ser o ferro elementar, que é o que a gente vai encontrar mais comumente na atenção básica, né? Para os indivíduos adultos. Bom, mas também, se o meu paciente ele tem uma intolerância, ele não absorve aquele ferro oral, passa um mês, o paciente está com a mesma hemoglobina de 9, o que que eu tenho de opção? A via parenteral, né? No SUS, a gente vai encontrar o sacarato de hidróxido férrico ou noripurum. Então, a gente vai encontrar, a gente tem disponível. Ah, mas eu não tenho aqui na atenção básica. Mas será que na central de abastecimento farmacêutico da sua cidade não tem? Né? Será que ele não consegue a liberação dessa medicação lá e vem fazer na unidade básica de saúde, né? Então, tem que ver quais os trâmites, como é aí os trâmites do paciente anêmico a nível municipal, como é o tratamento. Aqui, por exemplo, em Teotônio, a gente tem o Dexfer, tem o Noripurum na central de abastecimento farmacêutico para gestantes. Mas eu não sei se é a realidade do seu município, né? Se é a realidade do município aqui. Talvez em outros a gente só tenha o sulfato ferroso ou o Noripurum injetado lá no hospitalzinho do local, né? Na unidade hospitalar do local. Cada um vai ter a sua realidade. Bom, só para ressaltar aqui para vocês, porque já foi muito bem contemplado nas falas de Leandro, de Rubeli, de Jéssica e dos demais, né? Que a anemia, ela tem várias causas, mas cerca de 50% dos casos têm deficiência de ferro, né? Mas outras causas estão relacionadas aí aos folatos, à vitamina B12, inflamações crônicas, infecções parasitárias.
e doenças hereditárias. E vale destacar que, como nós vamos estar lá na UBS recebendo hemogramas às tortas e às direitas, porque são grupos de hiperdia, né? Grupos de crianças, gestantes, idosos, atendimento à saúde do homem, nós temos muitas testagens, muitos check-ups, então é importante conhecer o valor, né, de um eritrócito normal, adequado para um homem, para uma mulher, para um idoso. Sempre vendo que a taxa de hemoglobina da mulher ela é mais baixa que a do homem e geralmente ela é mais parecida com a do idoso, né? Aí uma hemoglobina aí entre 11,6 e 15,6, entre 11 e 16 no idoso. Reconhecendo também que as crianças, para serem diagnosticadas como anêmicas, né? Elas têm que ter aí, se for uma criança de 6 meses, 5 anos, uma hemoglobina abaixo de 11, de 5 anos a 11 anos, uma hemoglobina abaixo de 11,5. Se for uma mulher grávida, uma hemoglobina abaixo de 11, já uma não grávida abaixo de 12, e os homens, geralmente, uma hemoglobina abaixo de 13. E já foi muito falado nesse curso, né, pelo professor Magliones, o Belli, já foi muito bem comentado, né? Porque eu, profissional da atenção básica, devo entender o contexto que eu estou. Eu estou na ponta, né, trazendo o básico em saúde para o meu comunitário, para o meu indivíduo. E por que eu não devo transfundir de forma desnecessária? Então, só para citar para vocês aqui, pacientes aloimunizados não podem receber, pacientes com trombocitopenia aguda autoimune não podem receber transfusão de sangue. Devemos estar cientes dos inúmeros riscos de transfusões de sangue que foram citados durante esse curso, né? As trales, contaminações virais, bacterianas, reações hemolíticas. Sabemos que os nossos bancos de sangue têm estoques reduzidos e vivem fazendo apelos, né, constante à população. Vários estudos científicos mostram transfusões desnecessariamente sendo feitas a nível mundial. E também estamos entendendo que o PBM deve ser o padrão ouro de atendimento, prezando o gerenciamento e o uso do sangue do nosso paciente. E eu, na atenção básica, vou receber muitos hemogramas, né? A gente vai receber, a gente vai cuidar das anemias dentro da atenção básica. Então, é importante eu saber qual é o ponto de corte para me transfundir, né? Isso aqui só para citar, assim, a colega recebeu uma gestante com 37 semanas, colega médica, e hemoglobina de 8,9. E aí ela achou assim, já vou encaminhar para o hemoal. O hemoal devolveu a gestante, mesmo no terceiro trimestre, com noripurum endovenoso, né? Para tomar na unidade básica de saúde, né? E realizar o seu atendimento aí de pré-natal no baixo risco. Então, é importante eu saber qual é o ponto de corte para transfusão hemoglobina igual ou menor que 6 gramas por decilitro, né? Salvo algumas comorbidades, entre 6 e 8 gramas por decilitro. E até eu tô lá na ponta atendendo, e aí vem um dos pacientes, eu devo estar ciente que no pós-operatório, quando eu estiver fazendo visitas domiciliares, que eu recebo os pacientes cirúrgicos, né? Eu recebo esses pacientes, eu que vou cuidar, eu, estratégia de saúde da família, né? Eu enquanto equipe, que eu devo tolerar a anemia dele, uma hemoglobina de 8 gramas por decilitro são aceitáveis, eu vou tolerar se ele não tem sinais de hipóxia tecidual ou consumo aumentado de oxigênio. Então, vamos adentrar, né, no tema propriamente dito, né? Eu, profissional, fazendo gestão de sangue do paciente. Eu, profissional da atenção básica, fazendo PBM acontecer na minha unidade básica de saúde. Para isso, a gente tem aqui como, assim, o que que eu posso dizer para vocês? É algo bem prático, bem resumido, um tesouro, né? Eu tenho que ter isso comigo, um acesso no celular. Se eu gosto de folhinhas, vou imprimir esse protocolo, que é o tratamento farmacológico de anemia e diretrizes para terapia com eritropoetina. Então, eu tendo isso, eu estou bem munido, eu vou preparar minha equipe, eu vou estar sensibilizado. Nesse protocolo, a primeira coisa importante que a gente acha é ele caracterizando a morfologia dessas anemias.
Anemia hipocrômica microcítica, né? Ele com VCM aí inferior a 80, ele caracteriza como anemia ferropriva ou uma talassemia, anemia macrocítica, né, com VCM maior que 100. Ele já caracteriza aí essa anemia como anemia megaloblástica, por deficiência de B12 ou folato, mas também investigar uma doença de tireoide, uma doença hepática ou uma síndrome mielodisplásica. E a anemia normocrômica, normocítica, o VCM está ali entre 80 e 100, aí eu tenho que investigar os reticulócitos. Se eles estiverem maior que 110, eu posso pensar em hemorragias recentes, né? E também anemias hemolíticas. Se eles estiverem menor ou igual a 110 mil, aí eu posso pensar assim numa doença crônica, em uma doença renal, uma doença medular. O protocolo fala sobre tanto otimizar a hematopoiese como otimizar a tolerância à anemia. Então, quem não tolera anemia somos nós, profissionais de saúde, né? Porque tem muitos casos na literatura de pacientes pós-cirúrgicos com hemoglobina de 4, 5 e com uma clínica, né, muito boa que não há indicativa aí para transfusão. Bom, vale ressaltar que não é a realidade para todos, mas eu devo estar munidos de alguns exames, né? Mesmo evitando coletas desnecessárias, microcoletas de sangue sendo importantes, como o uso de tubos pediátricos, mas eu devo, se possível, se a atenção básica me permitir, fazer alguns exames, como ferritina, saturação de transferrina, além do hemograma, né? Os reticulócitos que a gente viu aqui, creatinina, vitamina B12, ácido fólico, proteína C reativa. Mas cada um sabe a sua, realidade, né? A nível municipal. Bom, estamos ressaltando aqui que a eritropoetina tem um papel muito importante, né, no tratamento de forma adjuvante aí no tratamento da anemia em 5 tipos de anemia. Tanto a deficiência por ferro, como anemia de inflamação, como anemia associada de inflamação com deficiência de ferro, como anemia por doença renal, que é muito comum a gente ver esse paciente renal crônico fazendo uso de eritropoetina, como anemia megaloblástica. E dessas 5 tipos de anemia citadas, apenas um tipo a gente não vai fazer a associação com o ferro oral endovenoso, que nós vimos aquele destacado em vermelho, que é a anemia megaloblástica, porque aí o tratamento não necessita, né? Realmente é a carência de B12 e ácido fólico que devem ser suplementadas e tratadas com isso. Já as outras anemias citadas, a renal, de inflamação, né, a de deficiência de ferro, associada, inflamação com deficiência de ferro, temos sim o tratamento com ferro endovenoso e oral na sua base de tratamento, associado sempre à eritropoetina. No protocolo, a gente também vai achar aqui bem discriminado como eu vou tratar a anemia megaloblástica. Aí vem a pergunta: eu tenho cianocobalamina, né, que é a vitamina B12 intramuscular na atenção básica? Bom, tem que ver aí a sua realidade, né? Mas temos esse indicativo bem destrinchado aí no protocolo. Também a sua apresentação de vitamina B12 na forma de mecobalamina de forma oral, um comprimidozinho sublingual ao dia. E se for deficiência de folato, né, o ácido fólico, 5 miligramas via oral uma vez ao dia. Então, essa aí não vai precisar de suplementação férrica. Se eu precisar, né, na anemia ferropriva de ferro, eu tenho 2 formas de recuperar esse paciente. Lentamente, com ferro oral, que já foi citado 100, 200 miligramas por dia, né, do ferro oral. O ferro elementar para crianças maiores de 12 anos, melhor, adolescentes e adultos. E também vale ressaltar, foi uma perguntinha do quiz, né? O que que não ofereceu 1 a 2 horas após a administração do ferro? Então, não devo oferecer equipe de enfermagem, antiácidos, bloqueadores de H2, nem inibidores da bomba de próton, nem café, chá e leite, porque isso vai reduzir a absorção oral do ferro, né? Isso é muito importante que o profissional de saúde ele ressalte. E a vitamina C, sempre um excelente aliado, como já citado. O que que a gente vai encontrar na atenção básica? A gente vai encontrar o sulfato ferroso, né?
20% de ferro elementar, a gente vê aqui. Então, uma gestante pode fazer uso até de 4 a 5, né, comprimidos, dragas de sulfato ferroso. E nós vamos encontrar o ferro mais endovenoso Noripurum. E essa é a forma de recuperar de forma mais rápida a anemia do meu paciente, né? No SUS, o que eu vou encontrar é o sacarato de hidróxido ferro, é o Noripurum endovenoso. E aí vamos atentar para algumas coisas importantes aqui, né, no protocolo da Unifesp, que já foi muito mencionado pelos nossos amigos, mas não tem como falar em PBM na atenção básica sem citar esse protocolo. Eu acredito que a chave, né, para a retenção do conhecimento é a repetição, e é muito importante. Então, olha que coisas interessantes se você está na atenção básica e precisa preparar um Noripurum endovenoso, né? Então, o que que você tem que saber? Ele é diluído, né, em solução fisiológica, a 0,9%, em 100 ml, se for uma dosagem de 100 miligramas de adulto, ou até em 200 ml, se você quiser, se foi prescrito a dose máxima de 200 miligramas, né? Então, você pode, em uma ampola, você vai estar administrando 100 ml, aspira os 5 ml, né? Dilui na soluçãozinha fisiológica e vai fazer essa infusão lentamente no paciente em 30 minutos. Se foi uma ampola que o médico prescreveu, se foram duas, aí você já vai fazer a diluição em 200 ml e infundir mais lentamente ainda, né? Sempre esteja atento a isso. Se foi dose máxima, foi 2 frascos em ampolas, foi 10 ml que você aspirou, então dilua mais, dilua em 200 ml e demore mais tempo. Não faça em 30 minutos, certo? E aqui, se eu quero calcular, né, quanto de ferro eu devo repor no meu paciente, então eu tenho que ver qual a hemoglobina que ele está, mas primeiramente a que eu desejo que ele fique, geralmente a hemoglobina de 13, né, para um pré-cirúrgico, e aí eu vou diminuir a desejada, que é a 13, menos a encontrada, que pode ser 8, 9, vezes o peso desse paciente em quilos, vezes 2,4 da fórmula de Ganzoni, mais 500. Eu vou achar a dose de ferro total. Entretanto, eu tenho que fracionar essa dose com a dose máxima que pode ser aplicada semanalmente e até diariamente. Bom, então a equipe tem que estar ciente disso. Esse é o principal fármaco para reposição rápida de ferro. Principal, é o Noripurum. Você vai encontrar na unidade hospitalar, você vai encontrar na CAF, e você sabendo, né, o médico prescrevendo, tendo confiança e segurança, a equipe tendo confiança de fazer a administração, vai dar certo, o seu paciente vai repor suas reservas de ferro e vai sair desse quadro anêmico de uma forma rápida. Vale ressaltar que a carboximaltose férrica é menos comum, não deve ser realizada em crianças, não é indicado para menores de 14 anos. E também deixa eu só dar uma achada. A derrissomaltose férrica, menos comum também, né? A nível de SUS, eu acredito que não somos contemplados com ela também, e também não deve ser realizada em crianças. Então, a opção que a gente tem para adultos e crianças vai ser o sacarato e vai ser o Noripurum. Entretanto, a vantagem da carboximaltose férrica, né, o ferro inject, é que a dose de administração ela é maior, né, e a diluição é também em solução fisiológica, entretanto, a infusão é bem mais rápida, é apenas 6 minutos, né, por conta da composição da molécula do fármaco, e apesar dela ser bem mais cara, né, a carboximaltose férrica, entretanto, o custo-benefício, você não vai estar tendo tantos gastos, né, com a administração, com o profissional capacitado, talvez, esse desgaste aí da equipe. Então, tem essa opção também bem da carboximaltose, mas eu acredito que o SUS não disponibiliza. Eu gostaria muito de ressaltar aqui para os alunos, né, do curso, o tratamento da anemia com a reposição de ferro. Quando é que a gente deve dar preferência à via endovenosa? Quando eu quero recuperar mais rápido essa anemia, quando eu encontrar uma ferritina menor que 100 nanogramas por ml, quando eu encontrar uma saturação de transferrina menor que 20%,
E quando eu encontrar uma hemoglobina menor que 10 gramas por decilitro, né, e necessitar de uma resposta terapêutica mais rápida do meu paciente, é nesse momento que eu devo dar preferência à via endovenosa, né? E se eu tenho lá aquelas minhas mulheres, né, com hemorragias recorrentes, né? Então, por que não dar atenção a essa perda excessiva de ferro? Se a gente tem um Transamin comprimido na unidade, se a gente tem o ferro endovenoso também, né? E aí, os pacientes renais também, né? Paciente renal crônico, não dialítico, também pode ter essa preferência, que esteja com a ferritina menor que 100. E anemia em situações especiais de uma má absorção de ferro oral. Isso aqui não é pouco comum. Isso existe, né? Essa má absorção de ferro oral. São situações que a gente deve estar atenta e lembrar, repõe-se ferro não só de forma oral, mas também por via endovenosa. Os profissionais da enfermagem ficarem atentos, né, quando pegar, sempre se certificar no rótulo se é realmente o ferro de via endovenosa, que também tem a administração do ferro por via intramuscular, então deve ter atenção em relação a isso. Deixa eu dar só uma ajustada. Pronto. Se eu perceber que a hemoglobina do meu paciente ela não se eleva em 21 dias de tratamento, um mês, e a hemoglobina do meu paciente, eu estou repondo ferro oral e ele não eleva, por que não considerar a administração endovenosa, né? Isso é muito pertinente. Também outras coisas importantes no tratamento com o ferro endovenoso é não pedir para avaliar a ferritina sérica durante a reposição de ferro endovenoso. Só deixar para fazer isso 4 a 6 semanas da última dose de ferro, porque pode estar aumentada essa ferritina durante esse processo. Também ficar atento se eu pego uma ferritina que está elevada, se não tem presença de doença crônica, inflamatória, né, doença maligna, hepática, porque ela pode estar falsamente elevada, né? Uma cautela importante que os profissionais devem estar cientes é que a gente deve evitar a suplementação de forma endovenosa em casos de pacientes que estejam com uma bacteremia em curso. Então, deve ser evitada ou feita com cautela. Aqui é só para ressaltar que toda criança e neonato deve ser visto de forma diferente, né? E aí a dosagem do ferro para terapêutica é de 3 a 5 miligramas quilo dia, se for via oral, né? Para tratamento mesmo com o ferro. E se for via endovenosa, aí a gente vai usar 20 miligramas por quilo semana ou 3 miligramas por quilo dia. Nunca carboximaltose férrica, nem derissomaltose férrica para crianças. Não utilizar essas medicações em crianças. Vale ressaltar aqui, né, nossos pacientes pré-cirúrgicos, que nós atendemos o paciente muitas vezes antes da cirurgia, às vezes a cirurgia do SUS sai assim, né, muito rápido, e o paciente chega para a gente, olha, saiu aquela minha cirurgia eletiva e eu vou fazer, e, né, eu quero ver se está tudo ok, meus exames pré-operatórios, e ele chega lá para você. E aí, que suporte você pode dar a esse paciente? Então, você deve estar ciente, né, que múltiplos cenários, em vários estudos, a associação da eritropoetina e do ferro endovenoso mostrou efetiva elevação da hemoglobina. Então, você deve estar ciente. Então, ferro e eritropoetina podem ajudar meu paciente no pré-cirúrgico, uma cirurgia eletiva, ele chega para mim, né, muitas vezes, e me mostra o hemograma dele, o eletrocardiograma, o coagulograma, para essas cirurgias, são exames básicos elementares. E aí, o protocolo traz bem destrinchado, você não precisa nem pensar muito. Se a hemoglobina dele já está maior que 3, não precisa de eritropoetina, mas se ela tiver menor que 11, eu posso sim pensar em eritropoetina. E se a ferritina do meu paciente está menor que 100, por que não suplementar com ferro endovenoso, né? Se eu tenho mais de 3 semanas para preparo do paciente, aí é melhor, né? Vou subir mais rápido os níveis de hemoglobina. E se eu não tiver esse tempo todo, eu tenho menos de 3 semanas. Por que não adiar a cirurgia se o meu paciente tiver com hemoglobina menor que 11, se eu não conseguir elevar essa hemoglobina o suficiente, né?
por que não pensar nisso, né? Levar o meu paciente para o centro cirúrgico com hemodinâmica mais estável, porque eu vou receber esse paciente no pós-cirúrgico, eu vou cuidar desse paciente no pós-cirúrgico. Então, é importante a gente estar ciente. Está lá no protocolo, hemoglobina menor que 11, adiar a cirurgia, trate a anemia, dê prioridade a isso, é a hemodinâmica do seu paciente, né? Foi em suas mãos que ele chegou, antes daquela cirurgia, foi você, né? O instrumento ali para cuidar dele. E também, se a cirurgia não foi letiva, né, mas tem risco de transfusão, por que não fazer uma dosagem de eritropoetina, como sugerida no protocolo, né, uma dosagem mais de ataque, 40.000 unidades via endovenosa, e seguir aí com 300 unidades quilo dia, né, endovenosa ou subcutânea. Sempre lembrando, se for endovenosa, a gente tem que diluir em solução fisiológica, se não me engano, 50 ml e fazer uma infusão lenta de 20 a 30 minutos. Tá bom? Aqui, com uma atenção básica, a gente encontra de tudo, né? A gente encontra anemia na gravidez, a gente encontra anemia nas crianças, paciente de HIV, que a gente faz testagem rápida, é acompanhado fora, mas sempre é cuidado por nós, né? Pacientes de artrites, pacientes pós-trauma, paciente pós-operatório. Então, eu vou ter dúvida, é natural que eu tenha dúvida. Eu não sou um computador para gravar tantas dosagens de medicações. Então, consulta o protocolo, já está bem fácil qual é a dosagem que eu vou fazer, quanto eu vou administrar de eritropoetina, né? Então, tá aí bem recomendado para que eu possa elevar a massa eritrocitária. Elevar é massa, deixa o meu paciente bem mesmo no pós-operatório, mesmo que ele não vá fazer cirurgia, não é só cirúrgico, né? Mas eu tenho vários quadros de anemia, né? Até por quimioterapia, então eu posso melhorar a qualidade de vida do meu paciente anêmico na atenção básica. Aqui, só para citar brevemente para vocês, né? O que eu faço quando o paciente chega para mim no pré-operatório? Eu vou olhar como é que está a anemia dele, otimizar a massa eritrocitária, ferro, eritropoetina, B12, ácido fólico. Eu posso detectar uma plaquetopenia, né? Tem alguns fármacos para isso. Se eu não me sentir confiante, eu vou contrarreferenciar, porque tenho que avaliar também distúrbios hemorrágicos no pré-cirúrgico, né? E olha aqui o ponto. Avalie a possibilidade de adiar uma cirurgia letiva até você atingir parâmetros hemodinâmicos tolerados. Sempre pensar, eu vou receber muita demanda de anemia, mas qual a causa da anemia daquele paciente, né? A gente tem que estar atento. Se for gestante, se é um adolescente, é perda menstrual que está aumentada, tem um mioma, tem endometriose, é uma perda gastrointestinal, tem doença péptica, tem câncer, tem alguma malformação vascular a nível gastrointestinal, tem má absorção, é um paciente bariátrico. Um paciente bariátrico é um paciente anêmico, né? Então, a gente tem que estar ciente que as causas de anemia são inúmeras, né? E a gente não deve ficar desapercebido disso. Alguns fármacos eu voltei, alguns meu paciente, mesmo do SUS, mesmo às vezes baixa renda, mas ele pode querer comprar, né? E aí eu tenho que saber prescrever, né? Eu tenho que saber prescrever um Noripurum, mesmo que não tenha no postinho, um Neutrofel, um Biferrin, né? Uma vitamina B12, certo? Então, o paciente, ele pode até pedir, né, para que seja prescrito para ele uma medicação mesmo que não tenha no postinho, e acontece muito, acontece. Bom, assistência aqui no pós-operatório. A gente faz muito visita em equipe, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde, é, dentista, enfim, outros membros também, né, da equipe. Se eu esqueci alguém me perdoe. E a visita domiciliar é primordial, né? Você vai ali não só ver sinais vitais do paciente, mas você vai ver risco para hemorragia no pós-cirúrgico. Você vai fazer os exames pós-cirúrgicos para tratar a anemia desse paciente, estimular a eritropoiese desse paciente e tolerar a anemia desse paciente, né? A gente já viu que temos que aprender a tolerar níveis de hemoglobinas mais baixos.
Aqui é bem pertinente, né, esse quadro. É uma coisa que eu não falei, mas já foi muito contemplado. Diagnosticar e tratar plaquetopenia, né? Até falou-se aí da folha do extrato do mamão. Não sei se é o mamão papaya, mas falou-se. É uma coisa básica, elementar, mas que deu certo, né? Elevar taxas aí de plaquetas baixas em caso de dengue. Não sei se foi dengue hemorrágica. Mas olha que coisa, que estratégia simples, né? A nível de atenção básica, antes de estratégia elementar. Mas, assim, a nível de medicações, tem essas medicações aí, imunoglobulina humana, oprelvecina, eltrombopeg e outras, né? Se familiarizar aí com esse contexto dessas medicações, desses fármacos. Mas é isso que a gente vai encontrar na atenção básica? Não. E se eu tiver que atender um trauma na atenção básica, o que que eu faço? Coisas simples. Onde está o sangramento? Corre, vai comprimir. Se souber, faz o torniquete, corre, faz curativo compressivo. Se tiver, né, uma equipe aí bem atualizada e sabe que a administração do ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas do trauma, né, tem muita, né, uma hemorragia aí severa, faz, né, pega um acesso venoso aí calibroso, repõe aí também cristalóides, mas o principal, encaminha urgentemente para a unidade hospitalar, porque o que esse paciente precisa é cirurgia, né, você é atenção básica, então não é realmente o momento para se parar com esse paciente na atenção básica e pouco você vai poder fazer por ele. E o que que eu tenho de agente hemostático, assim, para parar sangramento na atenção básica? Basicamente, que eu conheça, gente, é o ácido tranexâmico, a colega até me enviou, né, que ainda continua atuando na atenção básica. Expansores de volumes de plasma, que devem ser feitos aí com cautela, não de forma muito agressiva, né? O Ringer com lactato e a solução fisiológica. E se for uma metrorragia, também nós temos o ácido tranexâmico na via oral, tá bom? Só para ressaltar aí o CRASH 2, que também já foi citado por Leandro, doutora Rubelli, né? Esse estudo é grande. Então, é só pensar aí na dose de carga de 1 grama durante 10 minutos, seguido pela infusão de 1 grama durante 8 horas, né? Sempre lembrando, né, que não foi visto nenhuma estatística aí disso resultar em aumento de trombose venosa arterial. Aí eu trago para vocês aqui alguns casos clínicos. Olha aqui esse paciente, né? No pré-operatório, esse paciente voltou para casa, a equipe não fez cirurgia nele, foi adiar um paciente de osteomielite. Assim, no pós-cirúrgico, em 2 meses, paciente diabético, obeso, cheio de comorbidades, com osteomielite, infecção no osso, né? Teve aí a indicação de amputação transfemoral pelo vascular, mas a hematologia diz que não. Vai para casa, vai regularizar as taxas e volta. Então, olha aqui esse caso clínico, né? Paciente de 58 anos, casado, não fuma, refere um etilismo social, tem dislipidemia, estou citando algumas coisas, né? E a hemoglobina dele estava 8,9. Com o tratamento, foi escolhido aí noripurão endovenoso, 3 vezes por semana, também via oral, eritropoetina subcutânea. Foi escolhida subcutânea, embora a gente tenha a dose endovenosa, né? Cabe uma ressalva aí, por quê? E após 3 meses, o paciente volta com hemoglobina de 14, aí sim, o paciente foi liberado da hematologia para fazer o procedimento cirúrgico e deu tudo certo, né? Ocorreu tudo bem. Aí cabem umas perguntas pertinentes. Com base em que parâmetro hematológico ele foi liberado pela equipe médica para realizar o procedimento? Que alternativas foram administradas neles e por que corrigir a anemia no pré-operatório é benéfico para o paciente? Então, vamos indagar essas perguntas aí e pensarmos sobre a nossa conduta a nível de atenção básica. Caso clínico 2, que é criança. Vamos lá. ACSO, 1 ano e 2 meses. Sexo feminino, vai para a unidade básica de saúde com a mamãe, consulta de puericultura, e aí chega lá, a enfermeira vai averiguar as medidas antropométricas e vê, né, o registro da criança, mas, entretanto, percebe que na caderneta da criança a vacinação está completa,
mas não há registro de suplementação de ferro, né? Então, olha aí a atenção que a gente tem que ter, né? A família tinha se mudado para aquele bairro e a mãe disse que não sabia que tem que suplementar ferro naquela criança. Então, e nós que estamos tratando a anemia, de repente essa criança leva uma queda ou um acidente de moto, né? Aqueles acidentezinhos de fim de semana e faz um trauma. E nós fizemos a nossa parte, cuidamos da anemia daquela criança, salvamos vidas na atenção básica, salvamos, gente. O seu trabalho não é menos importante do que o médico que vai fazer a hemodiluição daquela criança lá no centro cirúrgico, nem daquele que vai usar a cell saver, né, para gerenciar o uso do sangue daquela criança, né? Então, o seu trabalho ele é importante porque prevenir é melhor do que remediar. E a pergunta que fica nesse estudo de caso, gente, é qual a importância de eu suplementar ferro para criança de 6 meses a 24 meses? Viu lá? Do acidente de trânsito que ela vai ter no final de semana. O que a deficiência do ferro vai causar na criança? Eu estou lá na ponta. Mas aquela criança que crescer com uma deficiência cognitiva, porque eu não suplementei o ferro dela, né? Quais as maneiras de prevenir anemia em criança? Tudo que a gente falou, alimentação, né? Dose profilática de ferro, enfim. E aqui a Jéssica citou muito bem, eu gostaria de só refrisar para vocês, porque ela teve que fazer, eu me lembro que ela falou na aula dela, uma reunião com os médicos e enfermeiros das unidades, porque estavam prescrevendo, talvez, a dose profilática de ferro ao invés de fazer a dose de tratamento de anemia. Então, só para a gente relembrar, 1 a 2 miligramas de ferro elementar quilo dia é profilaxia, prevenir anemia. 5 a 7 miligramas de ferro elementar por quilo dia é tratar anemia e associe isso, se possível, à vitamina C. Se for o sulfato de ferro, como é que eu vou calcular o sulfato ferroso? Eu vou pegar a dose vezes o peso, dividir por 1,25. Isso vai me dar a dose em gotas e eu vou fracionar ela no dia, né, para oferecer à criança, lembrando da dose máxima, de 60 a 100 miligramas. E se eu tenho condições, o meu paciente quer, a mamãe quer o Noripurum ou quer o Dexfer, aí tem o cálculo de dose ajustado, né? Eu vou pegar a dose de miligramas, 5, vezes o peso, divido por 5 e vai me dar a dose em gotas diária do Dexfer, de 100 miligramas por ml. E se for o Noripurum, eu vou pegar a dose vezes o peso e dividir por 2,5. Então, só a diferença aí da apresentação do ferro que eu vou usar. Se for o Dexfer, vai ser dividido por 5. Se for o Noripurum, dividir por 2,5. E se for o sulfato ferroso, dividir por 1,25. Essa criança também pode receber ferro endovenoso, né? Com certeza o sacarato de hidróxido férrico, dependendo da sua anemia, do que você deseja recuperar rapidamente essa anemia. E aí tem o cálculo de dose, né? 20 miligramas por quilo semana, 3 miligramas por quilo dia. E essa criança não vai receber carboximaltose férrica, de novo ressaltando isso, nem a derisomaltose férrica. Vale ressaltar que a vitamina B12 também é diferenciada em casos de criança e também o ácido fólico também, né? Sempre o ajuste de dose, tá? Aí para vocês relembrarem a aula da Jéssica Simias. Se for anemia megaloblástica, né, gente? Então, aqui misturei. Se fosse, você tá lá, de repente pega um hemograma, pega uma vitamina B12 na atenção básica e aí você faz o diagnóstico da anemia. Bom, vamos para o caso clínico 3. É aqui uma multigesta, né? Uma gestante, gesta 4, parto 3, aborto 0. 32 anos, casada, vai para a UBS com 36 semanas, chega na consulta de terceiro trimestre, os seus exames de sangue em consulta estavam ali atrasados, porque ela, né, não compareceu na data da coleta. Isso dá uma dor de cabeça, que tem o dia, né, das gestantes ir fazer os exames, né, do pré-natal, elas têm que entregar exames de pré-natal no primeiro, segundo e terceiro trimestre. E a gente sabe que tem as falhas também do SUS, né, atrasa um pouquinho os exames. Isso, quem sofre com isso é o profissional que está lá na ponta segurando aquele pré-natal com unhas e dentes, né? E aí vamos dizer que você se depara com essa gestante. Talvez ela se mudou para sua área já com essa hemoglobina no terceiro trimestre, de 8,3.
e uma hemácia de 3,3. Não dá tempo de fazer muito exame. O que que você faz com essa gestante? Só para a gente refletir, né? Aí a gente vai pensar, vamos fazer um sulfato ferroso oral ou vamos pensar no sulfato ferroso endovenoso, né? Lembra lá da gestante que foi encaminhada para o hemoal, a colega achando que ela ia receber sangue? E aí o hemoal devolve a gestante com noripuro endovenoso, para ela fazer na unidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Que alternativas medicamentosas a gestante pode fazer, né? Além do ferro endovenoso? Lembra lá dos agentes hematínicos, né? Ácido fólico, vitamina B12, para otimizar a massa eritrocitária antes do parto. Sempre pensar, né? Gestante é uma caixinha de surpresa. Ela está com 36 semanas. Não, vamos fazer ferro oral. Vai melhorar, certo? Mas se tiver um parto, né, prematuro, se tiver uma bolsa rota e se tiver, né, alguma coisa, né? Então, será que não é melhor a gente ser um pouco mais rápido nessa recuperação? Aí o protocolo do Alceu, né, da Unifesp, ele fala como tratar a grávida, se a hemoglobina, se essa grávida não tiver, obviamente, né, outras alterações hematológicas, talassemia, leucemia, o que que eu vou fazer? Aí eu vou ver a hemoglobina dela. Se tiver menor que 10, vou repor ferro, né, via oral, 200 miligramas. Mas se a hemoglobina tiver menor que 8, eu posso também pensar na eritropoetina, né? Fazer aí uma dose de 50 unidades por quilo. E se a ferritina da minha gestante tiver menor que 100, por que não suplementar com ferro endovenoso? Então, profissionais de atenção básica, vocês têm o obstetra também de referência, né? Caso não tenham segurança, para fazer essa reposição, que é fácil, né? Nas gestações de alto risco. Aqui alguns registros de ações de sala de espera, gente, reunião de equipe, para tudo, reúne a equipe, senta, discute anemia, discute os casos, discute mortalidade infantil, morte materna, visita domiciliar e muita atividade em saúde. Aqui tem uma fotozinha aqui na escola, a gente fazendo um trabalho com albendazol, programa Saúde na Escola, né? Matar os parasitazinhos das crianças, vermifugar para tratar também anemia, né? É, Pronto, basicamente, gente, é isso, né? Fica aqui um apelo a vocês a fazerem sempre o melhor, fazer bem feito. Seu trabalho é importante e siga à frente, fazendo sempre o melhor pelo seu paciente. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, Daniele. Foi muito bom. Eu acho que o material que você separou aí contextualizou muito bem a questão da atenção básica da UBS, do postinho, né? Eu acho que quem está na área de saúde, trabalha na atenção básica, na assistência direta, né? No pré e pós-operatório, por assim dizer, né? Do SUS, então, com certeza, viu agora a importância e quantos nichos diferentes para trabalhar prevenindo e tratando anemia, né? Já que a maior parte é ferropriva ou pluricarencial, né? Então dá para realmente colocar em prática essas estratégias, né? E orientar a população a sair, né? O estudo epidemiológico atual da OMS já direciona para quase 3 bilhões de pessoas, ou com anemia ferropriva, ou com aquelas deficiências que você citou, né? É, já citou aí deficiência de ferro, que depois vai levar inevitavelmente, né? Mesmo que não seja ainda, né? Uma anemia. Mas, ó, pessoal, eu quero avisar vocês que a professora Cláudia, ela mandou aqui um forms, já tem as perguntas da aula de hoje, né? Do Plano Nacional de Suplementação de Ferro, não é isso, né? PNSF, né? Programa. Programa, desculpa, programa. Obrigado pela correção. Então, vai ter ali detalhes sobre conceitos também de anemia, como ela citou na aula hoje, né? Então, aproveitem. Eu estou vendo que tem aqui 88 alunos conectados, né? Então, tá bombando a sala hoje, né? Aproveitem para fazer pergunta no chat. Eu vou começar a abrir. Daqui a 5 minutos, eu vou presentear quem ficou até agora, né, com a lista da frequência, tá bom?
mas vou abrir aqui as perguntas. Vamos aproveitar a nossa professora. Bem, vamos lá. Aqui eu já vejo quanto esclarecimento. Excelente aula, né? Excelente aula, Dani. A Márcia e o Fabiano colocaram aqui de Marcelo, né? Aí eu vou subindo aqui. Ah, não, vou descendo então. Vamos lá. Melissa, lá da Uncisal. Excelente aula, atenção básica, é porta de entrada, a base do SUS. Se realmente pararmos para fazer um bom trabalho com a gestante, idoso e outros públicos que precisam da assistência nesse nível de atenção, certamente não teremos maiores complicações futuras, e isso também é aplicar PBM. Interessante nessa conclusão da Melissa, né, professora? Excelente, Melissa, é isso, né? Você está lá na ponte, seu trabalho é importante, você recebe 80% das demandas brasileiras, né? Você está lá na zona rural, né? Lá no cantinho, na comunidade, sei lá, em Água de Menino, aqui em Teotônio falando, mas assim, o seu trabalho é importante, aquela gestante, ela está nas suas mãos. Ah, eu faço pré-natal de 30 gestantes na atenção básica, que bom. Você, o médico da equipe, o agente de saúde estão de parabéns. Mas já imaginou quantos problemas você vai evitar cuidando da anemia, da deficiência de ferro dessa gestante? E só de você falar em aleitamento materno, você já está prevenindo a anemia. É um problema de saúde pública que vai, no trauma, ser importante você tratar essa anemia. Você está bem com a hemodinâmica boa e você, né, fez o seu papel como profissional de saúde da atenção básica. Maria Goretti, boa noite. Esse protocolo para preparar o paciente para a cirurgia tem sido executado em todas as UBSs? Gostei dessa pergunta, né? É assim, a gente, nesse trabalho, a gente vê a necessidade, o profissional da atenção básica, professor Danilo, ele tem tantas atribuições, mas vocês vão, tem que concordar comigo que anemia, né? Sangue é vida. Então, esse profissional, ele tem que estar bem capacitado, porque ele atende todos os nichos, ele não escolhe o seu paciente, ele atende demanda espontânea, ele atende desde o do recém-nascido, a visita puerperal até o idoso. Então, ele precisa dominar a anemia, ele precisa saber de protocolos de se tratar a anemia. Ele precisa Eu estar gostei muito. bem. Eu gostei muito dessa. Você chamou, né, a enfermagem, chamou o profissional, chamou o nutricionista, até o dentista, né? Ó, vem para cá para dar uma atenção especial, Farmacêutico, né? farmacêutico, toda a equipe multiprofissional, né? A ficar atento, ó, chegou o hemograma, chegou uma reserva de B12, uma ferritina sérica, por que não olhar isso, né? Tem anemias, a grande maioria, como a gente fala, né? É ferro, é B12, é folato. Por que não dar atenção a isso, né? É um quadro inflamatório, é baixa reserva de B12. Então, na verdade, já que existe o Programa Nacional, né, de Suplementação de Ferro, para resolver um problema que é prevalente no mundo inteiro, no Brasil, como você usou a expressão, o Brasil é um país anêmico, né? A maior parte da população anêmica. Então, é uma grande parte, desculpa, da população anêmica, né? E vale a pena mesmo todo mundo se envolver e conhecer, estudar PBM, por exemplo, né? Pode falar. Danilo, assim, vale uma ressalva, assim, já peguei muitos casos, assim, conversando, paciente, infelizmente, né, o profissional da atenção básica, ele não ter segurança, e aí o usuário do SUS, ele tem que se munir de outras estratégias, né, ele tem que ir para o privado, né, para bancar a sua consulta e ter essa assistência com sulfato ferroso, ou com ferro endovenoso, desculpa, melhor falando, para reposição rápida de massa eritrocitária, coisa que a gente tem a medicação no SUS, a gente tem o Noripurum, né? A gente tem a eritropoetina, mas a gente precisa, quanto profissional da saúde, mas é mais uma coisa para mim aprender. Eu tenho 30 gestantes, eu tenho 200 hipertensos, tenho 300 diabéticos na minha unidade, eu tenho 100 crianças em puericultura, eu não vou dar conta.
Eu entendo para você, eu já estive na ponta, eu entendo você, profissional de saúde. É muito trabalho mesmo, na atenção básica é muito trabalho. Mas eu digo a você, se você tirar de letra em anemia, você tira de letra em muita coisa a nível de atenção básica. Se você dá uma qualidade de vida no seu paciente, né? Você melhora a hemodinâmica dele. Enfim, gente, é saúde, vai viver. Olha os centenários lá, o segredo, alguns dos segredos estão relacionados a uma boa hemodinâmica, não se engane. Excelente, Daniele. Olha, fica a dica, né? Se você quer trabalhar na atenção básica, é bom estudar sobre manejo de anemia, né? Muito É bom. verdade. Mais uma aqui, direto da Angola. Então, temos uma aluna aqui do curso, sempre participativa, contribui muito para a discussão aqui, né? E é internacional, é a nossa médica, Minaélia dos Santos. Mais uma vez aprendemos que uma boa gestão de atenção primária oferece melhores resultados, eficiência, menores custos, maior qualidade de atendimento, diminui mortalidade, melhora atendimento de grupos vulneráveis e reduz o internamento hospitalar. Então, comentário aí, uma conclusão, né, sobre a aula. Sintetizou bem. Como é o nome da colega? Minaélia. Minaélia, é exatamente isso. Você filtrou bem informações primordiais, né? Tem uma pergunta aqui, Marcondes Félix, Maceió. Boa noite. A correção da anemia por meio de suplementação de ferro via oral pode levar quanto tempo? E os suplementos podem causar constipação? Sim, sim. Tudo. Como é o nome do aluno? Marcondes. Marcones. Tudo vai do acompanhamento. Por exemplo, tem protocolos para crianças ali citado, né? De 7 a 8 semanas, se for por via oral. E você vai acompanhando, se for via endovenosa, suplementação de ferro endovenoso, você vai acompanhando a hemoglobina do paciente. Cada um responde de uma forma, né? Mas tem aí uns parâmetros de a cada 15 dias, talvez uma graminha ali, né? De hemoglobina subir. Mas assim, nada melhor do que você acompanhar, porque cada paciente é um paciente. Então, na dúvida, repõe e pede exames para acompanhamento. Como você viu lá aquela orientação, você está repondo ferro via oral. Já aconteceu isso comigo. Fui chamada para fazer laser no paciente de ferida, uma ferida crônica há 1 ano e 5 meses, um idoso, e ele com hemoglobina de 9. Aí o médico do sistema, do serviço de atenção domiciliar, passou ferro oral e chamou a nutricionista, falou dos miúdos, das carnes, enfim. 1 mês depois, fazendo laser, e aquela anemia persistiu, eu pedi exame, proteína C reativa, pedi hemoglobina e estava lá. Qual é a orientação que o protocolo da Unifesp deu, doutor Alceu? Se você repõe ferro oral, tá 1 mês repondo, né? E não tem resposta, o que que esse paciente tem? Você tem que ficar antenado. Tem uma má absorção a nível gastrointestinal, dá para fazer preferência, porque a gente quer fechar uma ferida de 1 ano, né? Então, dá para fazer preferência ao endovenoso. A creatinina do paciente tá boa, né? A função renal, então, né? Então, pensa, faz e com critério avalia em hemogramas, né? Um exame ainda barato para se estar pedindo, né? Cada 1 mês. Microcoleta, se possível, tubo pediátrico. Excelente. Eu vi que também na aula você apresentou, professora, sobre a fórmula de Ganzoni, né? Para estimar a quantidade de ferro para ser reposta de acordo com a hemoglobina desejada, né? E eu lembro ali no protocolo que tem que, por exemplo, vamos dizer que deu 1.200 miligramas de ferro elementar, né? 1.200 miligramas. Aí, no caso, por semana, dá para repor, se eu não me engano, são 600. Não é mais ou menos esse o arranjo? Em um adulto, sim. Aí, no Exato. caso, duraria, uma reposição de ferro endovenoso duraria, no caso, menor período, né? 15 dias, né? Para repor. Em um Agora, pelo que eu entendi, aquela profilática, como é que funciona? Mesmo que a criança não esteja anêmica, já está dizendo prevenção, né?
Exatamente. Então, foi uma coisa que Jéssica, né, Simias, na área de pediatria ressaltou. Só fiz assim, deixar bem centrado ali, para você olhar e já ver. 1 a 2 miligramas, né, por quilograma dia é profilaxia. É programa de suplementação de ferro. Ah, não, eu já vi o hemograma da minha criança. Não tem como eu só suplementar a dose profilática se eu vi que o hemograma ela está com 10 de hemoglobina. Ah, então é dose de tratamento de anemia, né? Então eu posso fazer de 5 a 7 miligramas. Lembrando da porcentagem de 20% de ferro elementar do sulfato ferroso distribuído em atenção básica, né? Aí tem que fazer o cálculozinho da dose. E sempre fraciona essa dose, como o colega falou, Marcondes, porque pode, né, dar constipação, náusea, vômito, né? A criança tem um trato gastrointestinal mais sensível e tem que ter esses cuidados aí, fracionar a dose. Excelente, excelente. Eu vi no protocolo do Alceu também adultos que têm problema sério assim da absorção do trato, né, com o ferro oral, trato digestivo, até fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não, oral, né? Parece que dá um descanso no trato digestivo e há uma reação maior, melhor para pacientes, né? Melhor tolerabilidade, né? Tá lá descrito Exato, no acho que é essa a protocolo. explicação mais adequada, mais técnica, né? Com relação à reposição, acho que vale a pena destacar que mesmo que a pessoa deixe de ficar anêmica, a hemoglobina suba, tomando ferro, né? Anemia ferropriva, mas depois ela deve continuar tomando, né? Porque tem a reserva de ferro. A ferritina dela é ideal que ela fique maior que 100. Entre 100 e 300, tem alguns que preferem até que fique perto ali, 200 e pouquinho para ficar perto do limiar superior, né? E isso aí pode levar, se a pessoa for fazer oral, pode levar até alguns meses, né? Então, como você falou, é bom estar atento a esses parâmetros para fazer realmente um tratamento Eficaz. eficaz, não só, eu fiz suplementação de ferro, mas como, né? Estimou com a fórmula de Ganzoni, né? Sim. Depois, tem aquele detalhe também, não fazer ferritina rápido depois de ferro endovenoso. Eu achei fantástico você destacar aquilo, porque a pessoa tem a impressão, meu paciente vai estar vai estar o ferro excessivo, né? Então, não é o caso, né? Não é o caso. É uma questão de não respeitar o prazo, né, para fazer o exame. Então, tem que esperar, porque senão dá um exame errado, né? Equivocado. Deixa eu abrir aqui mais uma. Danilo Silva, boa noite. Professora, caso a criança não tenha recebido o ciclo de suplementação de ferro que vai de 6 a 24 meses, é possível fazê-lo depois desse período? O resultado seria o mesmo? É, Danilo, é possível, né? É, tanto que essa mudança de suplementação ocorreu agora em 2022, né? Mas, por exemplo, quando eu atuava na atenção básica há mais de 5 anos, a gente suplementava a infância toda. Chegava para a gente, tinha anemia, vamos suplementar. E não tinha, pelo menos até os 5 anos, 11 meses, 29 dias, a gente suplementava. Mas, assim, hoje, o grupo de risco mesmo, a maior demanda, né, de ferro que essa criança precisa por conta do crescimento, desenvolvimento, das reservas altas de ferro, é até 2 anos de idade. Mas se não suplementou, você pegou lá um hemograma, tá precisando de ferro, por que não suplementar? Agora, talvez ela não vai mais fazer dose profilática, ela vai fazer dose de tratamento de anemia se a hemoglobina dela já estiver demonstrando isso. Eu acho que a conclusão é essa, não vai ser mais um tratamento profilático, não vai ser mais uma estratégia profilática, não vai ser prevenção, é tratamento agora com É. doses, inclusive, mais altas, né? Se eu não me engano, a Sociedade de Pediatria e também a Sociedade de Hematologia tá sugerindo até 7 miligramas por quilo. Uhum. Aumentou um pouco, a doutora Jéssica Ajustou. comentou, né? Ajustou para mais, né? Para que a reposição seja um pouco mais intensa. Tem mais aqui no chat, ó. Montenegro, é verdade que o café e chá inibe a absorção do ferro oral? Ferro. Perguntinha do quiz de outro colega, outro professor.
Ele fez essa perguntinha no quiz lá. E é isso. Diminui a absorção, né? Por isso aquele prazo ali de 1 a 2 horas. Pois que suplementar com ferro não oferecer isso. Até 2 horas, pelo menos. Excelente. Professora Patrícia Florencio, lá do IFAL, Benedito Bentes, enfermeira também. Parabéns, excelente. Marcos Barroso, parabéns. A Valderice colocou aqui também um comentário. Aula maravilhosa, trouxe uma visão muito ampla do que realmente é atenção básica. Essa deve ser da atenção básica, essa é das minhas. Não, e se eu fazer um trocadilho, né? Trouxe uma visão avançada da atenção básica. É básico e avançada nessa aula, agora ficou muito esclarecedor, excelente didático. Gostaram da sua didática, professor. Tá Obrigado aí. vendo aí? Muita coisa para aprender, obrigado por compartilhar. É muito interessante, essa aula me surpreendeu. Parabéns, Ricardo e Bruno. Que Excelente bom, aula, fico quanto feliz, esclarecimento. gente. Queria Muito. mais perguntas, mas tudo bem, os elogios são bons. Vera Lúcia, parabéns, eu trabalho em USF, que eu acho que é Unidade de Saúde da Família, né? Que também é como uma UBS, né? Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Ótima aula. Estamos juntas. Lívia está concluindo enfermagem na UFAL-Maceió. Que bom, Eu Li. acho que, inclusive, a professora Janaína Ferro, que você mencionou, É, é professora da Lívia agora lá na UFAL. pois dá um oi para ela, para mim, Lívia. Foi a É primeira, isso? ó, foi com ela que eu conheci o Hemocu, é assim que fala, Danilo? Que tu usou lá na aula na primeira aula de PBM, Danilo levou um aparelhinho, fazia que nem uma glicemiazinha capilar, né? E o aparelhinho já dá a glicemia, a gente Ah, já legal. saía tratando. Foi com a Janaína Ferro, nas tribos indígenas, que eu fazia isso com as crianças. A gente coletava o sangue, mas assim, demora, né? O sangue e tal. E aí a professora queria iniciar logo a suplementação de ferro. Então ela usava o Hemocuid, não sei nem se eu estou falando sério, mas usava o aparelhinho portátil, né? Sim, Dosava é a isso mesmo. hemoglobina e era fantástico. Aquilo ali para mim foi, né, sensacional. Eu tinha uns 16, 17 anos de idade, eu achei incrível ver aquele aparelhinho já medindo tudo. A Lívia fez Tratando. uma pergunta. Hum. Enfermeira Daniele, boa noite. Obrigado pela excelente aula. Se observa, que as mães aderem bem ao uso correto da suplementação das crianças no período, deixa eu ver aqui, indicado. Na verdade, é assim, se as mães aderem bem à suplementação, nem falou delas, né, mas das crianças, elas estão aderindo bem? As mães aderem. Ali é um caso atípico, porque sempre tem as mãezinhas alienadas que vão nos dar uns trabalhinhos, né? Em todo lugar, sempre a gente tem uns trabalhinhos com algumas gestantes que não suplementam, que não fazem os exames, que deixa a gente, né, louco assim em cima da hora, né, com as coisas, a gente fica, né, abismado. Mas todo o trabalho tem o ônus e o bônus, e tem sim, mas a maioria das mães, quando você, né, trabalha educação em saúde, explica qual é a proposta da suplementação do ferro, né? Fala do que é anemia, como isso vai impactar na vida do seu filho. Então, ela não deixa de suplementar porque ela sabe que aquilo é importância, né? Que sangue é vida e que o filho precisa não estar anêmico, ela não quer um filho com um déficit cognitivo, deficiência de concentração na aula, cansado, com fadiga, né? Indisposto, enfim. Muito bom, Daniel. Só uma pausazinha para um breve anúncio. O Pedro e a Mayara acabaram de perguntar sobre a lista de frequência. Eu estou chegando aqui no final do chat. Eu acredito que o Anthony já postou para vocês aí o Forms, né? Acabou de repostar mais uma vez aqui, né? Então, por favor, pessoal, preencham, coloque aí o seu nome completo e garanta a sua participação hoje, né? Deixe-me ver aqui mais alguma. Só mais um instante, professora. Boa noite, aula excelente, muito obrigado pela aula. Cristiane Santos, Denise, ótima aula, parabéns.
O Anthony colocou aqui o Forms, né, da frequência. Ótima aula. A aula foi bem completa e bem explicativa. Eis o motivo das poucas perguntas. Olha, Valeu. O Jefferson, obrigado, eu acho que tem Vitória. um Jefferson fez alguma pergunta aí. Vou descendo aqui. Estou chegando no fim. Boa noite a todos. Muito obrigado pela aula. Fátima, boa noite. Maravilhosa essa aula, muito produtiva. Aprendi muito. Obrigada, E agora o Jefferson Messias, tem uma pergunta aqui. né? Professora, sobre anemia. Tratamento com EPO via cutânea e por infusão no soro fisiológico, a resposta é melhor em uma anemia profunda no tratamento via cutânea? Então ele quer saber, na verdade, sobre o uso da eritropoetina, né, o Jefferson? Jefferson, então, a gente tem a eritropoetina, né? A formulação mais comum que você vai achar é a apresentação de 4.000 unidades, é a mais comum, difundida. E aí, ela tem pó, ela já vem preparadinha, só que você pode administrar ela via subcutânea, né? De preferência em coxas e braços, e você pode administrar via endovenosa. Toda medicação administrada via endovenosa, o tratamento vai ser mais rápido, né? Então, a via subcutânea, você pega uma criança que está com acesso venoso muito ruim, você não consegue. Então, o segurança faz via subcutânea, vai ser um pouco mais lento, mas vai fazer sim a estimulação da eritropoiese, né? Das células hematínicas, das hemácias, né? E aí, se você conseguir fazer endovenoso em criança ou adulto, que pode ser feito, aí você tem que ter o cuidado em diluir em solução fisiológica. Se eu não estiver enganada, professor Danilo, é 50 ml de solução fisiológica. Aí faz essa diluiçãozinha e vai infundindo lentamente. Se for criança, até 20 minutos, se eu não me engano, e se for em adulto, 30 minutos. Então tem que ter muito cuidado nessa administração, tem que ser lentamente. Tanto o ferro endovenoso como a eritropoetina. Ó, Deixa eu ver aqui que parece que o pessoal se empolgou. Tem mais algumas. Obrigado pela pergunta, Jefferson. Denise, como os diferentes tipos de anemia, como anemia ferropriva, anemia megaloblástica, anemia hemolítica, se relacionam com alterações específicas no metabolismo celular e nos parâmetros hematológicos? E quais são os desafios diagnósticos e terapêuticos em caso de anemias multifatoriais? Acho que ela quer meio que uma dica, relembrar as dicas para aqueles é porque tipos eu de anemia. falei em idosos, né? Ter anemias aí multifatoriais, né? Então aí o desafio é você cuidar, né, da parte hepatotóxica, nefrotóxica, mas você tem que medicar, né? Você tem que corrigir a anemia. Então, você fazer com segurança, né, sempre munido de exames, né, acompanhando a questão, a função renal, a função hepática, mas fazer a conduta medicamentosa, né, necessária com os agentes hematínicos. Se for preciso ferro, se for preciso eritropoetina, de acordo com os dados o hemograma, a saturação de transferrina, a ferritina, apontar. Você tem que seguir o protocolo da Unifesp mesmo para tratar. Não tente lembrar de tudo. Na dúvida, vai lá, consulta e vai dar certo. Excelente. Nádia, sempre é muito bom ter essas informações para usarmos na atenção básica. Como você disse, colega Daniele, o PSF são muitas metas, mas podemos fazer o nosso melhor como enfermeiro e temos uma certa autonomia diferente no hospital. Não temos o xarope de sulfato ferroso, como antigamente, para profilaxia, só o gotas para as crianças. Os Perfeito. colegas esquecem realmente de fazer as gotas para profilaxia. Podemos usar em todas as crianças, já na puericultura? Sim, salvo as exceções. Como é o nome da minha aluna? Nádia.
Nádia, salvo as exceções, prematuros, baixo peso, precisa de ajuste de dose da Sociedade de Pediatria, eu recomendo. Um prematuro e um baixo peso já tem que ir para o pediatra, né? Você sozinho e o médico da UBS não segura ele na ponta, ele precisa, né, de alguns acompanhamentos de desenvolvimento fora o do risco habitual, né? E aí, deixa para ele fazer esse ajuste de dose, né? E você acompanha, porque você não vai deixar de acompanhar em puericultura, com exames de rotina, essa criança, você acompanha e dá um feedback para ele, contra-referência, ó, você está fazendo tratamento de anemia, mas eu estou notando aqui, né? Que não está surtindo o efeito desejado, o que que a gente pode fazer enquanto atenção básica, tá? É basicamente isso. Eu respondi a pergunta ou ficou alguma lacuna? Porque eu falei, salvo essas exceções. Sim. Salvo algumas exceções também. O baixo peso, eu falei, né? O prematuro e pacientes com anemia falciforme, talassemia ou câncer. Entendi. Então, esses tipos de anemia mais raras, né, que podem ser identificados o Uhum. diagnóstico, né, então já vai ter outro manejo totalmente diferente, né. É. Eu acredito que vale a pena destacar isso, né, tem alguns tipos de anemia, como talassemias e a falciforme, que você, na verdade, vai ter que manter um limiar de hemoglobina até inferior ao normal, né, ao dito normal, para poder o paciente ter uma condição clínica mais favorável. Vamos descer aqui. Dinar, eu acho que a Dinar deixou o registro, não sei se ela teve dificuldade do Forms, né? Mas está aqui o registro da presença dela. Maiara, Maiara tem aqui. Infecções virais associadas a infecções intensas, como dengue, chikungunya, que podem causar alteração hematológicas. Há alguma contraindicação à suplementação de ferro? Bacteremia em curso, Entendi. certo? Então tem que ser, eu acho que né, na bacteremia em curso, Cautela. aí altera, né? E é bom lembrar que vale a pena balancear o risco, né? São estratégias. Aí vai fazer já que não vai fazer ferro, vai fazer o quê? O paciente está anêmico, né? Aí vai fazer um concentrado de hemácia. Aí é bom também se perguntar, né? Se o paciente tem uma bacteremia, será que não vai ter um quadro de sepse, né? Uhum. Com a imunossupressão do hemoconcentrado. Então, a gente tem, realmente, a literatura faz menção disso, e foi bom perguntar sobre isso, mas vale a pena também fazer o mesmo questionamento, já que a gente está falando do PBM, né? Sobre o risco associado ali à Hum. transfusão de E, sangue total e ou de hemácias, né? E no protocolo da Unifesp, lá diz assim, né? Cautela. É, se for fazer, se optar por fazer a, a, a reposição de ferro, né, endovenosa oral, fazer com cautela, né? Então, cada profissional usa de bom senso, né? Mas veja aí o custo-benefício disso e trate logo, né, essa infecção. Mas eu já vi, sim, pacientes com uma infecção ativa e fazer reposição endovenosa. Então, acredito que o amigo prescritor mediu o custo-benefício disso. Aqui a Cristina Cardoso, Angola. Boa noite, professora Cláudia. É possível um utente ter hemoglobina acima de 12 e baixa de ferritina? Está com a ferritina baixa, mas tem hemoglobina boa? Eu acho. Eu não entendi o que que ela falou um utente, é um portador de algum. Eu também, meu descarregou aqui, eu não estou familiarizado também com o termo. Não me Com veio esse agora, me fugiu, termo. né? Mas assim, Ela é um paciente angolana, geral, é? né? Ela é É, angolana. a Cristina é angolana. Mas assim, vamos considerar que seja um paciente, né, que está com hemoglobina de Hum, 12, ou seja, hum, está com hemoglobina normal, se é uma mulher, né? uau.
mas está com a ferritina baixa, é possível? Pode, acontece. E tem que repor, pode dar queda de cabelo, gente. Tem paciente que tá com a hemoglobina boa, mas tá com a ferritina baixa, né? E aí tem que pensar nessa ferritina e repor. No caso da queda de cabelo, assim, né? Tô citando assim por baixo, né? Mas no caso da queda de cabelo, a gente pede aí uma ferritina de 100, não é nem de Interessante. 30. Eu acho que vale a pena fazer até aquela comparação, né? No banco, a gente que. Aí você tem. Acho que quase ninguém hoje está poupando, né? Especialmente aqui no curso, né? Mas vamos fazer uma simulação. Vamos dizer que a gente poupasse alguma coisa. Então, assim, tem a conta corrente, né? Que é o que você está gastando ali diariamente ou mensalmente. E tem a poupança. Então, às vezes a pessoa tem ferro e ela gastou aquele ferro para fazer hemácia, né? Então ela investiu ou gastou aquele ferro. Mas não tem que ter a poupança? Tem que ter uma poupança, né? Que é a ferritina sérica, né? Então acho que vale a pena ter isso em mente, né? Geralmente o ferro sérico ele está mais ligado a essa conta corrente. E a ferritina é a reserva, o ferro que está lá no fígado, que está lá no Bem baço. ilustrado. Eu acho que é isso, né? O pessoal agradeceu muito aqui a aula. O Anthony acabou de postar de novo. E eu O, tava bem nervosa. a Valderice colocou aqui, ó, a definição de utente. Utente seria usuário de acordo com centro cirúrgico, o que pesquisei aqui. Hum. Então, Ai, entendi. obrigada. Seria, no caso, um paciente que está no centro cirúrgico, né? Eu acredito que essa definição foi bom. Aumentou nosso vocabulário agora. Prof- Obrigada. Professora, quero agradecer muito aí a disposição, viu? Contamos com a sua aula na turma presencial no auditório do IFAL Murici. A turma Estarei presencial lá. também vai gostar muito. E com a sua permissão, autorização, a gente vai deixar essa aula nos canais oficiais do IFAL para o curso PBN IFAL, tá bom? Tá bom. Boa É, noite vou, a todos. tá bom. Boa noite. Vou deixar, se tiver mais alguma consideração final, fique à vontade. Ai, gente, eu acho que eu falei tudo que eu não falei, porque eu tentei ser, nem ser muito eu, porque eu acho que eu falo demais, eu sou até bem redundante, mas porque eu sigo muito o que um amigo experiente me diz, que a repetição é a chave da retenção. Então, às vezes, eu vejo que tem que entrar por osmose. Acho que todos os professores desse curso, eles almejam que vocês saiam daqui com esses protocolos bem em mente, né? E quanto mais a gente repetir, um repete de um ângulo, outro já vê outro ângulo, uma escala, né, de unidade básica, outro já a nível cirúrgico, nível hospitalar, e aí vocês vão assimilando o que é o PBM nas suas diversas realidades, no seu contexto como profissional da saúde, né? Onde você atua, você pode fazer PBM, né? É só o seu ponto de vista sobre isso. Não acha que é só hemodiluição, cell-save, PBM é muito mais do que isso. PBM é estratégias básicas mesmo, e podem ter certeza, eficazes e baratas. Então era isso, Excelente. assim. Gosto muito de falar desse tema e vai ser sempre um prazer. Podem contar comigo, tá bom? Obrigado, professor. Boa noite para você e boa noite para todos. Até a próxima. Acho que vai vir a vinheta agora.